Olá, pessoal, boa noite. Para quem nunca me viu nas reuniões aí, meu nome é Karen Abreu, eu sou aromaterapeuta e terapeuta integrativa. E a gente está aqui hoje para falar dos óleos essenciais ligados que podem ser utilizados, né, para o autismo e TDAH. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá todo mundo vendo a tela? Sim, eu tô. Tá? Então, tá bom. Eu não. Não tá vendo? Quem tá no celular tem que Então, tá mudar aparecendo, assim, pro tá? ladinho. Quem tá no celular tem que mudar pro ladinho, assim, como se estivesse correndo a tela pro outro lado, para poder visualizar. Bom, Todo mundo está vendo? eu acho que, pessoal, tem alguém que não está vendo. Bom, então vamos dar continuidade aqui. O pessoal está mandando mensagem aqui no bate-papo. Deixa eu ver se tem. Não. É que eles estão confirmando que agora eles estão vendo. Ah, então tá bom. Perfeito, gente. Nós vamos falar hoje, então, sobre o autismo e os óleos essenciais que são ligados ao autismo e TDAH, né? Que a gente pode estar utilizando aí para as crianças, adolescentes, inclusive adultos que tenham esse diagnóstico, esse perfil. Aqui, rapidamente, eu coloquei o que é o autismo, né? Mas, assim, eu acredito que todo mundo que está aqui mais ou menos já sabe o tipo de síndrome que é o autismo, né? Ele é um transtorno de espectro. Para quem tem dificuldade de interagir socialmente, dificuldade no domínio da linguagem e o comportamento restritivo e repetitivo, né? Aquela criança que tem muitas vezes uma incapacidade para falar e tendência a movimentos repetitivos, né? Algumas com autismo mais grave chegam até a deficiência mental, porém, a maior parte é a dificuldade com a interação social no meio ambiente com as outras pessoas, né? O autista, ele tende a ser tem mais dificuldade de se envolver em tarefas, né? E, opa, acho que pulou uma tela aqui, peraí. Isso. Desculpa, a gente tá pulando do slide 1 para o 3 já. E aqui, bom, a gente tem uma explicação básica aqui sobre o autismo. E depois a gente fala um pouco sobre o TDAH, né? Que é a questão da criança ter a dificuldade ali é um transtorno de déficit de atenção, né? Eu não sei porque tá pulando um slide meu aqui, mas enfim. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é para crianças que têm dificuldade no foco, costumam ter um pouco de agressividade e são crianças muito impetuosas, né? Crianças mais que não pensam muito antes de agir ou que têm dificuldade na concentração. E a gente vai falar um pouco dos benefícios dos óleos para esses dois tipos de síndrome, de transtorno, tá? As crianças com autismo e TDAH, elas têm muitas vezes dificuldade nas relações sociais e afetivas, né? Acabam se trancando num mundo só delas, ficando mais isoladas, né? E com base nisso, a aromaterapia veio para só agregar nesse tratamento, né? E ajudar a diminuir um pouco esses sintomas, que atrapalham tanto, às vezes, o dia a dia da gente, né? Dessas crianças também que têm o transtorno. Então, nós vamos falar de alguns óleos essenciais com base nos estudos, né? E depoimentos de pessoas que já fizeram uso desses óleos e perceberam a diferença no comportamento das crianças, tá? Antes de começar, eu quero salientar que o óleo ele não substitui o medicamento, tá? E ele não vem com esse intuito de promover a cura, apesar de a gente já ter muitos depoimentos que isso pode vir a acontecer sim, tá? Mas a gente tem que lembrar que, mesmo assim, nós não somos médicos, né? Então, não podemos fazer a substituição do remédio pelo óleo. Bom,
a princípio, nós temos ali os óleos essenciais para adaptação escolar e sociabilização, né? Eu optei começar por tópicos para ficar mais fácil de a gente visualizar, tá, gente? Então, a criança que tem autismo e tem TDAH, ela tem essa dificuldade de adaptação escolar e sociabilização, né? E a socialização com outras crianças, até com outros adultos. Quais são os óleos essenciais que a gente vai usar nesse caso? É o óleo de tangerina e o óleo de capim-limão. Separados? Não, juntos, em conjunto, esses óleos vão ser usados. Por quê? Porque esses óleos são óleos que trazem para a criança, né, ou para a pessoa que vai utilizar, um sentimento de satisfação, de leveza, de alegria, um sentimento de pertencimento, né? Então, são óleos que, por exemplo, a tangerina tem na sua composição lá o limoneno, né? E o limoneno, ele vem para quê? Para trazer um profundo relaxamento, ajudar nesse momento de descontração da criança, fazer com que ela fique mais alegre, mais entusiasmada, com vontade de dividir, de compartilhar, né? Tanto conhecimento como até coisas, né? Porque a criança, ela tem, às vezes, muita dificuldade de compartilhar até brinquedos ali. E ajuda na comunicação. E o capim-limão, em conjunto com a tangerina, vai trazer o quê? Vai trazer o acolhimento, o aconchego, né? Esse sentimento de pertencimento, tá? Quando eles são utilizados juntos, eles trazem maiores resultados, tá? E estudos dizem que o resultado maior, ele veio da utilização desses óleos na massagem com nos pés, tá? Você pode usar eles no aromatizador? Sim, claro que pode, né? Eles vão ter efeito, vão ajudar também, mas estudos dizem que quando você faz a massagem nos pés, na sola dos pés, você tem mais retorno do poder que esses óleos têm, né? Então, lembrando que são óleos cítricos, né? E óleos cítricos são fotossensíveis, então a gente tem que tomar muito cuidado quando vai usar eles de forma tópica, né? Não dá para passar e sair ao sol, por exemplo, né? Então, se for fazer a massagem ali na sola dos pés, né? Durante o dia é importante que coloque uma meia, né? Que coloque um calçado para que não tenha essa exposição ao sol. Mas você pode fazer a massagem ali durante a noite. Com o óleo direto no pé? Não, você vai fazer a diluição desses óleos no óleo de coco, né? Ou no creme neutro da doTERRA, né? Ficou bem quente. Oi, desculpa. Alguém está com alguma dúvida? Não? Então, você vai poder misturar esses óleos, né? No óleo de coco ou no creme neutro da doTERRA. De acordo, lógico, com a idade da criança, com o uso, né? Normalmente, se é criança, a gente diz, né? Ali no uso diário, normalmente diluição de 1%, né? Mas a gente mais para frente ali vai mostrar um pouquinho mais a diluição para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de óleos essenciais para autismo e TDAH, a gente está falando também de irritabilidade, agressividade e impaciência, que esses são sintomas normais para quem tem esse tipo de transtorno, tá? A criança com autismo ou com TDAH, ela tem essa irritabilidade maior, né? Essa impulsividade, né? O não esperar, né? O não quer agir antes de pensar, né? Normalmente eles têm esses sentimentos. E aí, quais óleos que a gente tem para ajudar na irritabilidade, na agressividade, na impaciência? Primordial o camomila romana, né? Até coloquei ele aqui um pouquinho maior, porque ele é o óleo que vai trazer essa tranquilidade para a criança, né, ou para o adulto que vai estar utilizando. Não, Karen, não vou usar o camomila romana, tá muito caro, eu não tenho acesso, eu queria um óleo mais acessível, porque não consigo agora usar. Qual eu vou substituir? Gerânio e lavanda em conjunto. De preferência, juntar também com a tangerina, tá? Porque a camomila romana, quando utilizada somente ela, né, ela vai trazer esse acolhimento, né, ela diminui a agressividade da criança, ela acalma, né, só que ela faz tudo isso sem deixar a criança apática, né, sem deixar a criança letárgica, né, naquela calma aqui a ponto de dormir,
né? Ela vai trazer uma sensação de paz, de tranquilidade, aliviando a segurança. Se perceber que a criança está usando a camomila e está ficando mais sonolenta, um pouco letárgica, você pode fazer o uso da tangerina junto com ela, porque a tangerina vai trazer aquele up, né? Vai trazer a sensação de despertar, tá? Daí, como eu falei, no caso de substituir a camomila, a gente vai usar em conjunto, o óleo de gerânio, lavanda e a tangerina, tá? Porque a gente tem costume de falar que o gerânio é o óleo da mulher, né? O gerânio é o óleo da TPM, né? E o que a gente mais tem na TPM ali, né? É a agressividade, né? A impulsividade, né? Então, ele não serve só para a mulher, com certeza, né? Ele serve para esse momento, né? Para trazer amorosidade, trazer o carinho, diminuir as oscilações de humor de quem tem o transtorno, tá? Ele é um óleo que trabalha muito o amor, a confiança, promove a receptividade, né, a conexão com o próximo. A lavanda é um óleo, gente, que a gente costuma muito falar assim, coloca a lavanda para dormir, né? Mas ela não trabalha só a questão do acalmar, né? Ela também ajuda nessa questão da comunicação. Né? Como ela diminui essa tensão, ela acaba diminuindo o medo que a criança ou o adulto tem de se expressar. Então, ela ajuda muito na questão da comunicação. Para uma criança, por exemplo, autista, que tem dificuldade na linguagem, você utilizar o gerânio, a lavanda e a tangerina em conjunto vai ajudar demais também nessa questão da comunicação. Tá? E a tangerina, como eu falei, vai trazer essa sensação de alegria, né? Não deixar a criança tão letárgica. Como o gerânio é um óleo também que anima, né? Ele faz você ficar com um humor mais tranquilo. Na opção que não tem a tangerina, por exemplo, usa sempre o gerânio e a lavanda junto, tá? E aí eu acho que o principal ali, que acho que todo mundo quer é o que quer, né, para essa questão dos transtornos, é um óleo que traga a concentração, o foco e a cognição para a pessoa, né? A gente fala muito aqui da criança, né? Porque eu tenho 2 filhos com diagnóstico de TDAH, então eu foco muito na criança, mas óbvio que para o adulto também vai funcionar, tá? A questão dos óleos essenciais para concentração, sem dúvida nenhuma, a gente tem que colocar o vetiver aí. Eu acho que quem lida com os óleos há mais tempo, ou já entende um pouco mais, sabe que o vetiver, ele é um dos óleos ali principais para quem quer foco e concentração, tá? E eu utilizaria o vetiver em conjunto com a melaleuca e o limão, tá? Não é o limão siciliano, tá, gente? Apesar que eu acho que ali numa substituição ele pode ser utilizado também, mas no caso aqui é o limão Tahiti, né? O lime, né? Da do Terra. Porque o vetiver, né? A gente tem estudos do médico Terry Friedman, que ele publicou esse artigo em 2001, onde ele fez um estudo com aromaterapia em 40 crianças que tinham diagnóstico de TDAH, tá? E com a utilização dos óleos, por 2 anos, fazendo esse tratamento, ele observou que ao inalar esses óleos, né, durante a noite ou 3 vezes durante o dia, quando as crianças estavam mais dispersas, faziam com que elas tivessem melhoras no padrão de ondas cerebrais, ou seja, elas começaram a ter melhora no desempenho escolar e os padrões de comportamento em todas as crianças que foram acompanhadas foi o mesmo, tá? O uso regular ali, ó, vocês estão vendo, por 30 dias, tá? Quando ele utilizou por 30 dias o óleo de vetiver, ele percebeu que melhorou o padrão das ondas cerebrais dessas crianças, tá? Porque as propriedades calmantes e relaxantes do vetiver ajudaram a amenizar os sintomas de hiperatividade e, inclusive, a dificuldade de concentração e foco, né? Nessa questão de ficar inquieto e tudo mais, né? E ele ajuda, no caso das crianças autistas, na dificuldade em lidar com mudanças de uma atividade para outra, né? A criança autista, ela tem essa dificuldade de estar fazendo alguma coisa e você já logo em seguida colocar ela em outra tarefa. Então, o vetiver ajuda nisso, né? A que essas mudanças de tarefa, essas mudanças de foco sejam mais tranquilas para essas crianças, tá? Ele ajuda a aterrar, né? Traz integração de corpo, mente, né? Para que tudo fique muito alinhado, né? Diminuindo a hiperatividade, a agitação mental, né?
trazendo mais tranquilidade e calma. Aí, quando ele é usado com a melaleuca e o limão, né, o limão Tahiti, ele potencializa. Então, quando você utiliza esses óleos em conjuntos, ele vai potencializar a ação da melaleuca e do limão. E a melaleuca também, talvez vocês estejam surpresas, né? Que normalmente a gente fala muito da melaleuca para a questão da pele, da questão de ser antifúngica, né? Mas eles são óleos ótimos para trabalhar com crianças que têm esse tipo de transtorno, tá? Porque os dois estimulam clareza, renovação mental, trazem leveza, auxílio na concentração e na memorização, e são muito bons para aliviar o estresse mental e para estimular a cognição e o foco. Eu, agora dando um depoimento pessoal, tenho 2 filhos, como eu já falei, um de 12 e um de 11 anos, que foram diagnosticados com TDAH, e eu já estou fazendo uso desses óleos há mais ou menos um ano, principalmente depois que começou a pandemia, né? Meus filhos tomavam a Ritalina. Por que eu falo tomavam, né? Eles estavam tomando a Ritalina, eles têm acompanhamento neurológico, tá? Com uma neurologista. E quando entrou a pandemia, eu tive esse tempo de ficar com eles em casa e poder perceber mais como eram os estudos deles, né? E comecei a utilizar os óleos dessa forma, né? Misturando vetiver com a melaleuca. Às vezes eu não tinha o limão, eu usava só a melaleuca, muitas vezes eu tinha os dois, mas sempre com vetiver de fundo, tá? Algumas vezes misturei a tangerina ali, quando eu percebia que eles estavam mais cabisbaixos, estavam mais, né, tranquilinhos, não queriam muito estudar. Mas o limão também ajuda, tá? Nessa parte que a tangerina faz, né? De dar um up, de dar uma reavivada na criança. E conversando com a neurologista deles, eu achei por bem suspender um pouco a Ritalina, até para eu conseguir entender o efeito desses óleos neles, porque eu ouvi depoimentos de pessoas que tinham TDAH, que faziam uso dos óleos e falaram que sentiram que o óleo cumpriu a tarefa que a Ritalina cumpre, sem ter os efeitos colaterais que a Ritalina traz, né? Por ser um remédio Amiga. Oi. Oi, Rê. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta. Você percebeu que eles tinham mais facilidade para escrever? Você achou que o raciocínio deles de começo, meio e fim, porque o aluno que ele tem TDAH, na verdade, ele é um hiperativo muitas vezes mental, né? Sim. Não quer dizer que ele pula. Sim. Então, eu quero saber assim, o que você achou? Você achou que o desempenho deles, com relação a ter a disciplina de sentar, eles conseguiam sentar, mas fazer alguma coisa efetiva. Então, eles conseguem ler e fazer lição agora, depois do uso dos olhos? Sim. Você acha que o entendimento deles... Porque, na verdade, o aluno não tem dificuldade de aprendizado. Ele tem uma dificuldade de se concentrar para aprender, né? Então, obviamente, ele não aprende. Isso. Você achou que melhorou? A nota na escola deu um upgrade? Como que foi esse processo? Muito. É surpreendente quando você pega o boletim deles, por exemplo, do ano passado, vamos dizer assim, no ano passado não, né? Gente, eu ainda estou em 2020. De 2019, né? Quando eu ainda estava no começo da utilização dos óleos, e o boletim do ano passado. Eles tiveram, sim, mais facilidade. O Gabriel, por exemplo, de 12 anos, ele é uma criança que ele não conseguia sentar para estudar sozinho. Eu precisava ficar ao lado dele, porque senão não dava. Ele não conseguia ter essa concentração de falar assim, estou estudando agora esse momento, vou me concentrar, estou lendo e estou conseguindo fazer os exercícios, estou conseguindo acompanhar tudo. E ele estudou sozinho, vamos dizer assim, de maio para junho, eu não precisei mais sentar com ele. Todas as lições de casa ele fez sozinho, porque tinha muito isso, né, de eu ajudar, e aí eu ficava nessa questão, mas eu estou ajudando, será que é porque eu estou ajudando, que ele está indo bem? Então, eu sempre tinha essa dúvida, então eu precisei largar um pouco mão, né, deixar ele um pouco sozinho para eu realmente sentir. E ele Você sentiu que aí ele teve essa melhora e ele começou a conseguir falar, por exemplo, com a professora se ele tinha dúvida? Sim, ele sozinho. Porque sozinho. Essa é uma outra dificuldade, né? Sim. Dessas patologias. É eles se expressarem com relação ao que eles não conseguem obter o conhecimento. Exatamente. Então, na verdade, o óleo também provocou nele
uma melhora de autoestima, né? Total. Hoje eu tenho que pedir para ele ficar quieto. Eu já estou jogando mais lavanda. Eu estou jogando mais lavanda em alguns momentos para ver se ele se acalma mais, porque normalmente a tangerina e a lavanda, ela tem a questão da comunicação, né? Ela ativa também, só que ela acalma. A tangerina, ela deixa você mais feliz, né? Mais movimentado. E ele começou a falar demais, né? E a autoestima dele é tão boa, Renata, que às vezes eu falo assim, meu Deus, será que é autoestima mesmo? Porque entendi. Ele se acha, assim, ele é bom no que ele faz. Ele fala, eu sou bom no que eu faço, mãe. E ele, inclusive, parou de querer que eu ajudasse. Por exemplo, tá fazendo uma questão de matemática, e eu percebo que ele tá com uma dificuldade maior. Filho, você quer que eu explique? Não, mãe, eu vou fazer sozinho. Deixa eu te perguntar, melhorou a coordenação motora fina? Super. Você acha? Super. Demais. A letra dele tá magnífica, dos dois. Que para as meninas saberem, a minha especialidade é em acompanhar alunos que têm alguma patologia de déficit de aprendizagem, né? Em amplo aspecto. Então, e é o que eu sempre digo, eles, na verdade, não têm um déficit, né? Eles têm um problema de concentração aí, que a gente não pode julgar que eles não aprendam, né? Por isso que eu estou fazendo esse tanto de perguntas. Não, mas pode perguntar, eu estou aqui para isso. Oi, então assim, eu gostaria de só colocar um adendo, né? Como a gente tem pessoas que entendem essa linguagem mais técnica que a colega está usando e outras não, que ela explicasse o que é coordenação motora fina, porque tem gente que não sabe o que é isso. E isso é importante para a observação, né? Para as pessoas que vão usar os conselhos aqui, elas vão falar, elas vão poder, inclusive, olhar uma criança que tem esse problema e falar com a mãe, ou se ela tiver dentro da casa dela uma criança com esse problema, porque hoje falar sobre isso, TDAH, é muito novo, porque antigamente, vou fazer quase 50 anos, a criança era preguiçosa, era vagabunda, não tinha. Ainda hoje, às vezes, viu? Antigamente, né? E tudo é TDAH, tudo é diagnosticado como TDAH, e tudo se dá Ritalina para as crianças. Quer dizer, super. Mas é que antes a gente não tinha muitos testes efetivos psicológicos. Sim, mas hoje a gente tem, né? Graças a Deus, mas a gente não tem informação. Então fica mais fácil a gente. Exato, mas a gente não tem informação que não seja técnica, né? Para essas Renata, pessoas. Então, já que você está aí e você está disponível para a gente, explica aí para o pessoal o que é coordenação motora fina. Então, é que o aluno que tem o TDAH ou o autismo, ele tem uma dificuldade na escrita, ou às vezes até no andar, como a Karen falou, que aí o andar é a coordenação motora global. A coordenação motora fina é o movimento de pinça que a gente faz com os dois dedinhos, o indicador e o dedão. E o aluno com TDAH ou com dislexia, que está tudo ali muito junto, porque às vezes ele não tem o conjunto completo, né? Ele pode ter uma só das patologias. Ele tem uma dificuldade muito grande motora, então ele tem dificuldade de escrita. Muitas vezes eles têm a letra muito ruim, os pais não conseguem nem entender. E a professora também, o aluno tem dificuldade de escrever sobre linha, né? Então, são coisas que a gente pode observar, vocês podem observar no filho, que muitas vezes o aluno com o TDAH ou autismo, ele não desenha nem chão. É uma coisa engraçada, ele não desenha chão no desenho. É muito curioso, porque ele vive voando, né? E é muito curioso. E são esses detalhes, né? Então, são alunos que não plantam o pé no chão, né? Os do autismo, eles tendem a andar com as pontinhas dos pés. E são Gustavo, coisas... O Gustavo, com 5 anos, te interrompendo um pouco, e para as meninas saberem, contando um pouquinho, entrando na minha história, tá? Os meus filhos são filhos adotivos, tá? E eu conheci os dois quando eles tinham 5 e 7 anos, tá? Lógico que quando eu os conheci não existia esse diagnóstico, né? E nós começamos a aprender no trato do dia a dia com eles, exatamente aí. Por quê? Eram duas crianças que primeiro elas não liam, eles não conseguiam ler, não sabiam ler, e o Gabriel já estava na 2ª série. E o Gustavo andava exatamente desse jeito, nas pontinhas dos pés. Ele não, parecia que ele estava num balé eterno, ele não colocava de jeito nenhum a planta dos pés no chão, de jeito nenhum.
tá? O Gabriel, ele era introspectivo, fechado. Não era para qualquer pessoa que ele se abria, ele sentava, ele ficava quieto, ele não falava, o que quando ele estava com dificuldade, tinha muita vergonha, e a letra dele para uma segunda série era uma letra de uma criança que está começando a ser alfabetizada. O Gustavo não sentava na cadeira, em hipótese alguma. A professora dava aula para ele, com ele indo até a mesa do amigo, com ele rodando em volta da carteira, com ele indo até a frente para apontar o lápis. Nunca, sentar para ele era uma coisa assim, impossível. Ela tinha que dar aula e ele se mexendo e toda hora, senta, Gustavo, senta, Gustavo. E aí a gente começou, a minha irmã, que era a dona da escola onde eles estudavam, é psicóloga, e começamos alguma coisa não tá legal aí. Não é só porque, lógico, no começo, quando a gente adota, a gente pensa assim, é por uma questão do abandono, é por uma questão de estar muito tempo no abrigo, falta de atenção, né? Então, o primeiro momento foi isso que a gente pensou. Quando a gente começou a cuidar, a gente percebeu que não era só isso. E foi onde eu comecei a levar em psicólogo, aí a psicóloga me recomendou uma neuro, que me recomendou uma fono, fizemos todos os exames e vimos que realmente o que eles tinham era o transtorno de déficit de atenção. O Gabriel não foi diagnosticado com TDAH, só TDA, que é o transtorno sem a hiperatividade, né? E o Gustavo foi diagnosticado com a hiperatividade. E aí, dentro disso, a gente começou a trabalhar com eles. Com o quê? Ritalina, não tem jeito. Qualquer neurologista que for adaptar um remédio, é a Ritalina. E o Gustavo ainda teve um porém a mais, porque o cérebro dele, o desenvolvimento cerebral dele, está demorando mais do que o normal. Então, é como se ele tivesse poucos preenchimentos, vamos dizer assim, no cérebro. Então, como se fosse um cérebro mais em branco. Então, ele tinha uma dificuldade maior ainda de segurar informação. E foi descoberto que ele poderia vir a ter epilepsia. Então, a gente entrou com mais um remédio além da Ritalina, né, que é o Trileptal. Então, ele estava tomando 2 remédios e o Gabriel tomando a Ritalina. Eu faço esse tratamento com eles já tem, né, desde que eles têm 5 e 7 anos. Hoje eles estão com 12 e 11, como eu falei. O Gabriel vai fazer 13 anos mês que vem. Gente, são outras crianças, tá? São outras crianças. Os dois, quando a Renata entrou nesse assunto da comunicação, o Gabriel na escola que eles estão hoje, eles têm uma coisa que eles chamam de debate sobre o livro. Então, eles leem o livro, né, um livro que o professor de literatura recomenda, e fazem o debate. E no ano de 2020, com a pandemia, esse debate foi feito via Zoom, via Google Meet, né, eles tiveram aula online. E, assim, estar com eles foi maravilhoso para mim, porque me surpreendeu demais ver essa subida deles, né, essa progressão deles, porque o Gabriel faz o debate numa boa, sabe? E o professor perguntava e ele respondia, e toda hora quero levantar a mão para responder, porque eu sei. Eu não via isso no meu filho, gente. Isso, para mim, muitas e muitas vezes eu saía de perto para chorar mesmo, porque para mim foi magnífico ver isso. A letra dos dois, assim, maravilhosa. É lógico que existe a questão da mãe tá ali, né? Eu pego muito no pé, eu sempre falo, olha, faz direitinho, faz com calma, né? Antes de começar as aulas dele, agora que eles estão tendo aula online, eu ligava o aromatizador, né? Eu fiz aromatizador e fiz roll-on. Então, eu ligava sempre o aromatizador, mas eu criei o costume de eles usarem o roll-on nas têmporas, né? Na testa, aqui atrás da nuca, e eu conversava antes da aula, olha, agora é momento de aula, vocês estão em casa, mas é um momento de aula, vamos prestar atenção, vamos focar e fazer as coisas com calma e dedicação, porque, né, tem que ser bem feito, tudo que a gente faz tem que ser bem feito. E eles progrediram de uma maneira espetacular, por isso que eu falo assim, a Ritalina ajudava muito. Porém, por exemplo, o Gabriel tinha muita dor de cabeça. Direto ele voltava da escola mais cedo porque estava com dor. Dor de estômago.
O Gustavo tinha a questão de a Ritalina despertava ele demais, então, assim, às vezes ele tinha dificuldade para dormir. Então, eles tinham muita contraindicação do remédio, mas eu não tinha jeito, eu tinha que usar. Quando eu decidi, por conta da pandemia, né, e lógico, com o aval da médica, tirar a Ritalina e entrar só com os olhos para ver como era, até porque eu sigo, gente, eu não sei se todas vocês conhecem, tem o Yuri Maia, que ele tem um canal no YouTube que chama TDAH Descomplicado, eu não sei se a Renata já ouviu falar dele. E ele fala muito, ele aborda muito sobre o assunto. Lógico, eu entendo pouco do autismo, porque não é a minha vivência, né? Mas o Yuri Maia fala muito sobre os dois assuntos, ele aborda. E ele é um cara que descobriu o TDAH na fase adulta. Ele sofreu exatamente isso, eu esqueci o nome, desculpa, de quem estava conversando com a gente, que você falou, que ele era preguiçoso, que ele estava fazendo corpo mole, apanhava da mãe, porque a mãe achava que era preguiça, era falta de vontade, e na fase adulta ele descobriu o TDAH. E ele montou esse canal justamente, ele tem um programa que ajuda as mães de crianças, viu, mães? Para quem tem filhos aí em casa, ele tem um programa para ajudar as mães e professoras, né, a entender como funciona o TDAH, como funciona até o autismo, para que essas pessoas possam auxiliar essas crianças que têm TDAH, para não ter esse julgamento, né? Eu acho muito legal esse canal dele, e ele, inclusive, é uma pessoa que está utilizando da aromaterapia, não tem muito tempo, eu fiquei tão feliz quando eu vi os vídeos dele, e ele é uma das pessoas que está fazendo isso, exatamente o que eu estou fazendo, né? Eu vi um vídeo dele recente, ele fala que ele parou um pouco com a Ritalina e entrou com os olhos para sentir como que é a diferença, e ele também está sentindo essa reação dos benefícios dos olhos sem as contraindicações que a Ritalina trazia. Então, ele está achando o máximo, e eu falo que eu também estou achando o máximo. Meus filhos tiveram, sim, resultado, tá? Agora, vocês me dizem, mas vai voltar às aulas, como que você vai fazer, né? Não tem um aromatizador ali do lado, né? Não dá para levar para a escola. No caso dos meus filhos, que são mais velhos, eu continuo com o roll-on, né? E peço ali, no caso ali, como é durante o dia, não vou adicionar o limão, eu deixo só a melaleuca, e peço para passar ali no comecinho das aulas, tal. Mas para o caso que esqueci, não vou passar, esqueci na mochila, tal, colarzinho aromático, gente. Vocês podem pingar uma gotinha de cada óleo no colarzinho e pôr o colarzinho na criança, que aquele colar vai liberar os efeitos do óleo, tá? E fazer a massagem nos pés durante a noite, por que não? Né? Porque não é porque a criança não está estudando, não está fazendo nenhuma atividade que não vai usar os olhos. A questão dos olhos, gente, é assim... a questão dos olhos é progressiva, tá? Não é assim, usei 2 dias, não funcionou, né? Vocês viram ali pelos estudos que ele ficou acompanhando as crianças por 2 anos e durante 30 dias direto usando Vetiver para conseguir perceber essa melhora no padrão cerebral. Então, sim, é um óleo que vai te dar uma resposta, mas eles têm que ser utilizados de forma contínua, de forma regular, né? 3 vezes ao dia, se possível, se não 2 vezes ao dia, mas todos os dias. Eu uso os óleos dos meninos todos os dias, inclusive aos finais de semana, tá? Sempre que eu lembro, passo o rolão ali, vai sair, porque é importante que eles estejam usando isso sempre, né? O óleo, ele não é um remédio que você vai tomar ali. Aliás, eu acho que quem falar para vocês que qualquer coisa cura, né? Tome esse remedinho aqui que vai curar, né? Vocês têm que desconfiar. Nenhum tratamento que é feito rápido, né, de um dia para o outro, vai melhorar e não precisa mais. Então, eu sei que eles vão ter que fazer uso desses óleos sempre. Se é uma questão de eu assumir isso, que eu vou tratar eles de formas naturais, eu vou tratar eles de forma naturais sempre. Quando eles estiverem mais velhos, eles vão ter o poder de decisão, de usar mais, usar menos, sentir que precisa agora, sentir que pode parar, pode ser. Mas eu uso esses óleos neles todos os dias.
E eu vi... Amiga, até porque eu acho que o cérebro ele vai ficando condicionado a funcionar na idade deles. Quando a gente começa um tratamento com eles mais jovens, a gente tem essa vantagem, a gente vai programando, né? A gente tem a PNL, eu não sei se as meninas já ouviram falar, que é a programação neurolinguística, que é uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos. Já de qualquer hábito que a gente queira fazer neles, a gente trabalhar no mínimo, 21 dias consecutivos. E eu acredito que com o uso dos olhos, isso eu falo porque para as meninas saberem quantos anos a gente tinha mesmo quando a gente começou a trabalhar com escola, Karen Retiro? 14. E eu 13, né? Porque eu sou mais nova. E nunca mais saí de dentro de uma escola. Né? Isso mesmo. E eu percebo que o aluno, quando ele vai se reprogramando, tanto o autista quanto o aluno com TDAH, ou só o dislexo, ou só o hiperativo, né? Porque existem casos que as crianças são isoladas, né? Exato. E eles vão se condicionando a ter uma disciplina. É muito curioso. E aí você trabalhou, porque eu tive a oportunidade, então, de trabalhar com os pequenos, que hoje já têm 19, né? Já estão na faculdade. E eu noto isso, que houve essa progressão de aprendizagem e desse hábito, que é muito curioso. Eles são pessoas que vão ter rituais para sempre, né? Sim. Então, eles têm um ritual, mas eles continuaram com essa postura de ter o hábito de estudar, o hábito de ter foco, entendeu? Eu acho curioso isso. Eu acredito muito que o acompanhamento é importante, né, gente? Não tem jeito. A gente fala muito de olhos, tudo. Às vezes a gente procura milagres, né? E não tem jeito. O acompanhamento é importante. Quando eu conheci os olhos lá atrás, né? Que eu ainda nem tinha estudado aromaterapia, né? Ainda estava entrando nesse mundo há uns 3 anos atrás. Eu não tinha uma continuidade. Eu usava, eu via que era bom, mas eu parava, sabe? E hoje, como eu estou mais nesse mundo e eu optei por coisas mais naturais para eles, porque eu sentia que era tudo muito agressivo, assim, o Gabriel voltava da escola com dor de cabeça, assim, eu sofria por ele, é muito ruim, gente. Veja só, eu não estou pedindo para vocês tirarem os remédios das crianças, porque eu nem posso fazer isso, tá, gente? Tudo com muito acompanhamento, né? Com que o médico esteja ciente, não faça nada assim, tipo, sozinha, vou tirar e acabou. Foi progressivo também, eu não tirei o remédio e usei os olhos, eu fui utilizando os dois em conjunto, e aí com o tempo eu fui tirando o remédio, porque também tem essa questão, eles estão acostumados com o remédio, tudo que você tira muito rápido também dá um efeito. Então, eu fui tirando o remédio aos poucos, até que ficou só os olhos, e eu percebi no uso dos olhos que me deram o mesmo resultado, sem o trabalho de passar mal. O Gabriel não teve uma dor de cabeça nesse ano que passou, ele não teve dor de estômago. E isso, para mim, é milagroso, assim, eu não tenho nem o que falar. As notas deles, né? Pena que não está aqui perto, mas, assim, maravilhosas. Só elogios às professoras, sabe, gente? Isso para a gente nossa, eu não tenho o que falar, porque é um retorno que a gente espera tanto, né? Eu nunca imaginei lá, 5 anos atrás, que meu filho ia ler. Eu tinha essa sensação, gente, meus filhos não vão ler. Eles não vão aprender. O Gustavo não vai conseguir. O Gustavo fica sentado hoje. Às vezes eu fico assim, tudo bem, filho? Tá tudo bem? Porque ele consegue, Renata, por exemplo, meninas, deitar e assistir um filme inteiro. Imagina que há uns anos atrás ele ia fazer isso. Ele assistia tipo um milagre, né? Milagre, porque ele assistia filme. É super. Né? Ele assistia filme, exatamente, porque ele assistia filme assim, gente, era cabeça para baixo, era pé para cima, deitava no sofá, deitava no chão, ele fazia tudo, menos assistir o filme. Quando eu vi assim, ele já tinha rodado a sala inteira. O curioso é que a gente tem duas realidades. Você que tem o hiperativo e não sei se tem alguma mãe de autista que às vezes é o contrário pleno, né? É uma introspecção total e a gente tem que trabalhar o resgate dele para o mundo, né? Eu acho que o maior desafio quando a gente trabalha com eles, pelo menos os meus que eu tenho, é a gente fazer com que eles se relacionem, com que eles tenham essa autoestima, que eles podem agradar as outras pessoas, que eles podem ter amigos, que eles Aí podem você conversar. Entra com esse aqui, ó.
tangerina e capim-limão, que eu uso os dois também. Esse tangerina e capim-limão... Esse aqui vai ajudar o autista, por exemplo, a se socializar. Exatamente. A adaptação escolar... Exatamente. Ele vai ajudar na comunicação, vai ajudar a liberar, vai ajudar nesse sentimento de compartilhar, que eu acho que é o mais difícil para o autista. É que a minha irmã não está aqui hoje. O autista, ele não tem... Pode falar, né? Cortou. Tem dificuldade de... Falando que muitas vezes o autista, ele não tem dificuldade de aprendizado e nem problema com nota. Ele tem problema de socialização. De ficar na escola, de querer ir para a escola, de entender que ele tem que passar por um processo hoje, que às vezes o aluno que tem um QI alto, que é autista, também é um problemaço, né? Exatamente, eles são mais inteligentes. Quando a gente fala de deficiência mental, entre aspas, né, é uma deficiência que eles são mais inteligentes. Né? Eles estão aquém das pessoas. E assim, eu tenho um aluno que minha irmã não está aqui hoje, infelizmente, mas minha irmã teve a Cristina, minha irmã, na escola dela, ela trabalha com inclusão, né? E aí ela teve um aluno autista, que é o Felipe. O Felipe era exatamente desse jeito, ele não conseguia se sociabilizar. E na época eu ainda não trabalhava com isso, tá, gente? Eu nem sei se foi o do Terra que a mãe dele usou, mas só para vocês terem uma ideia, a mãe dele começou a entrar nessa onda do natural com ele. Ele é ator. Ele já fez 2 novelinhas no SBT. Mentira! Jura? E ele é autista? É autista. E decora fala, na boa fala, não tem mais valia na língua. Exatamente. Ele tem as questões do modo, né? O modo como ele vai falar, né? Ele não é o ator principal, tá, gente? Ele faz pontinhas ali, mas assim, ele já conseguiu entrar num método que ele consegue fazer a novela. E partiu dele, tá, gente? Partiu dele querer fazer essas coisas, não partiu da mãe. E eu acho, assim, muito legal quando a gente vê que tem esses resultados, né? Eu tenho essa questão do Yuri Maia como TDAH, não sei se tem alguma mãe aqui que já utiliza algum óleo, que tem algum depoimento para dar, mas assim, gente, o uso de todos esses óleos, tá? Eu não faço uso só do Vetiver, né? Então, assim, na hora de estudar, eu uso o Vetiver, a melaleuca e o limão. Acordou mais tranquilo, mais assim... Percebi que hoje não é um dia que vai rolar muita coisa, já vou na tangerina e no capim-limão. Costumo fazer o que também? Aromatizar a aguinha deles. Meus filhos já são mais velhos, tá, gente? Então, a gente recomenda para crianças mais velhas a questão da ingestão, porque os óleos da doTERRA, eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, são os únicos óleos no Brasil e no mundo, se eu não me engano, a Lucy me corrija se eu estiver errada, mas são os únicos óleos que têm a liberação, né, para ingestão, tá? Karen, eles têm certificado para ingestão. Karen, tem que corrigir essa informação. Hoje no Brasil já entrou uma outra empresa. Entrou? Tem utilização para ingestão, tá? Não é o único no mundo, e no Brasil, recentemente, a final do ano passado, entrou uma outra empresa de óleos essenciais que também tem autorização. Certificado de ingestão, tá. Então, a Lu está mais por dentro dessa questão. Mas, assim, os óleos da doTERRA podem ser ingeridos, tá? Lu, para criança acima de quantos anos é recomendada a ingestão? Você tem essa informação? A partir de 6 anos. Tá. Aliás, a partir de 12 anos para ingestão. A gente não evita a recomendação de ingestão com menos de 12 anos. Tá? Então, na verdade, quando começa a adolescência, tá bem? Tá bom. E é isso aí. Meus filhos usam ingestão. Eu faço um copo mais ou menos desse aqui, grandão, cheio de água, tá? Uma gotinha de tangerina. Eu coloco na água para eles, para aromatizar. Quando eles estão muito cabisbaixos e quando eu acho que, assim, é necessário, tá, gente? Mas a maioria das vezes é aromatizador mesmo. Às vezes, quando eu sei que não vai sair no sol, eu pingo uma gotinha na mão, peço para eles esfregarem e fazerem de forma inalatória com as mãos, logo em seguida peço para lavar as mãos, dessas formas que eu uso com eles, tá? Para a gente seguir aqui rapidinho, só para
não tomar muito tempo de vocês. Se alguém tiver uma dúvida, depois pode ir falando. Acho que a Renata está aqui também, se alguém tiver dúvida mais nessa parte, né, Rê? Acho que você pode até tirar. Eu sugiro que sejam colocados no chat ou que aguarde o final, porque senão a gente fica interrompendo muito e não fica legal nem para a gravação depois. Aí já deu 2, 3 pessoas falando ao mesmo tempo, isso não fica legal para a gente poder assistir depois. Então, tá, deixa o momento que tu abrir para as perguntas, o pessoal pode interagir. Tá, então, continuando aqui, outros óleos essenciais que podem ajudar no tratamento. Por exemplo, não tenho vetiver, Karen, eu tenho cedro. Já ouvi falar que o cedro é bom. É bom? É, gente. O cedro também vai trazer a questão do aterramento, tá? Que o vetiver traz. Também ajuda no foco e na concentração. Porém, a gente viu mais resultados com o vetiver. Porém, o cedro pode ser utilizado sim. O alecrim. O alecrim, ele só tem um adendo, tá, gente? O alecrim, como ele é um óleo mais estimulante, ele não é indicado muito para crianças menores de 7 anos, tá? Porque ele não pode ser utilizado por hipertensos, epiléticos, gestantes e pessoas hiperativas. Então, por exemplo, no caso do Gustavo, eu não utilizo o alecrim, tá? E se eu vou utilizar, eu utilizo bem pouquinho, assim, se eu estou fazendo no aromatizador, eu vou pôr uma gota só, tá, dele. Mas ele é um óleo que também ajuda ali no foco e na concentração, que pode ser substituído ali, de repente, pela tangerina, se alguém quiser fazer a substituição, ou pelo limão. A copaíba, que ele ajuda também a trazer esses movimentos, esses sentimentos revigorantes, tá? Porque ele também é calmante, é relaxante e tira um pouco essa sensação de ansiedade e de estresse, né, da hiperatividade que a criança tem. E o olíbano, que é um óleo que também auxilia na concentração. Esses são os óleos que eu substituiria ali, se fosse, por exemplo, no caso de não usar lavanda, usaria o olíbano, né? De não usar o gerânio, usaria a copaíba. De não usar o vetiver, usaria ali o cedro ou o alecrim. Tá? São óleos que também podem ser utilizados ali no caso imediato. Estou sem o óleo, não quero ficar sem usar hoje, vocês podem estar utilizando esses óleos na substituição desses que eu passei, tá? Aí, como usar os óleos, como eu falei já, no uso de colar aromático ou no difusor pessoal, tá? Para vir através do sistema límbico, né, da inalação, que ajuda a levar mudanças de comportamento e sensações, tá? Podem ser utilizados, como eu também já falei, com óleo de coco, aqui eu não coloquei, mas no creme neutro também, para massagem na sola dos pés, tá? E é importante, gente, se vocês forem fazer os usos dos óleos de uma forma mais eficaz, que vocês tenham esse acompanhamento com quem conhece, que seja um aromaterapeuta ou algum profissional que já lida com os óleos há mais tempo, para que eles possam te orientar ali na questão da quantidade, como a Lu falou agora, por exemplo, que na ingestão para menores de 12 anos não é indicado. Então, ter essas indicações de quem já está aí há um pouquinho mais de tempo e conhece mais do uso dos óleos, tá? Um adendo, Karen, um adendo. Esqueci o nome dele, mas é um dos cientistas da Terra que vem muito ao Brasil. Ele fala que ele, inclusive, dá ingestão até para o bebezinho dele. Mas o cara é cientista, entendeu? Uhum. Não é uma Lu Albuquerque da vida. Então, eu, Lu Albuquerque, não recomendaria. Porque, assim, nós que trabalhamos com terapias... Vou abrir aqui que minha câmera agora está funcionando. A gente que trabalha com terapias integrativas e holísticas, enfim, deu algum problema, foi a terapia que a gente usou. Seja acupunturista, seja óleo essencial, seja... Entende? Então, a gente evita, tá? Sempre a partir de 12 anos para ingestão e sempre assim, menos é mais. É aquilo que a Karen já falou, é uma gotinha, 2 gotinhas. Vai experimentando para ver aquilo que realmente dá resultado. Ah, sim, com certeza. Aí, tanto que eu coloquei aqui, tomar muito cuidado com o aromatizador, gente, porque às vezes a gente tende a ver lá, o aromatizador cabe 100 ml de água, aí você taca a gota do óleo lá. Tá? Não passar de 7 gotas no aromatizador de ambiente. Então, por exemplo, uma concentração que você vai fazer, uma mistura que você vai fazer para foco, concentração, põe ali 2 gotinhas de limão, 2 de vetiver, 1 de melaleuca, né? Eu normalmente uso de 4 a 5 gotas. Se eu estou usando só 2 óleos, eu uso 2 gotas de vetiver, 2 gotas do outro óleo. Pronto, 4 gotas. É o suficiente e tá maravilhoso e vai sentir super bem o cheiro.
O bom disso tudo é que se a gente está ali perto, a gente também está inalando junto, então eu vou dizer que a minha concentração e meu foco melhorou bastante também, tá? E assim, é o que a Lu falou, menos é mais, né? Tudo sempre é ponderado na hora de usar. Não sei porque o slide veio aqui para baixo, mas tá bom. Aqui, ó, gente, eu tenho uma representação da própria do Terra aqui com as medições, né? Então, ali, olha, quando a gente vê crianças, idosos, né, e pessoas com pele sensíveis, olha lá, 1%. O que é 1% em 10 ml? Olha lá, se você for fazer a diluição no óleo de coco, né? São 2 gotas. Né? Karen, mas eu vou usar diariamente, eu vou usar de 2 a 3%? Sim, se for adulto. Se for criança, 1%. Os meus filhos, no aromatizador, eu uso 4 gotas. No roll-on que eu faço para eles, eu fico aqui entre 1% e 2%, porque eu faço a mistura, né? Então, eu sempre coloco ali 2 gotinhas do vetiver e uma de cada outro óleo, ou 2 gotinhas de lavanda. Então, assim, no máximo eu trabalho com uma concentração de 2% quando eu vou fazer a sinergia, que a gente chama que é a misturinha, né? Lógico, com ponderação, né, gente? Os óleos da doTERRA são super concentrados, são óleos que se você pegar, assim, aqui o vidrinho agora e cheirar, já tá, assim, do tamanho, eu nem precisei pingar uma gota, e eles super funcionam dessa forma. Então, você imagina se você sair pingando gota ali, não tem necessidade, tá? Você trabalhar com essa indicação que eles dão é o suficiente. Pelo menos para mim, eu uso dessa forma e tá funcionando. O aromatizador, como eu disse, eu deixo na hora de eles estudarem, e depois eu desligo, e aí, se for estudar de novo, eu ligo novamente. À noite, antes de dormir, eu tenho o costume de fazer a massagem ali nos pés deles, né? Se eu não consigo, não tive tempo de fazer a massagem, eu dou uma diluidinha no óleo de coco ali rapidamente e passo ali nas têmporas ou até na sola dos pés, né? Mas para que eles recebam esse tratamento mesmo à noite, tá? O Gabriel, o meu filho, ele tem um problema, às vezes ele faz xixi na cama, o mais velho. E, né, não sei, ainda a gente estuda muito isso com a neurologista, porque pode ser uma questão psicológica, da questão do que ele já viveu, como pode ter a ver também com um pouco do transtorno. E eu uso nele, não sei se alguma mãe aqui tem algum problema na questão do xixi na cama, mas eu uso nele o cipreste e o capim-limão. Massageei os pés também, à noite antes de dormir. E também vi melhora. Ele, assim, antes fazia xixi muito mais vezes na cama, hoje ele tá dando espaçadas muito maiores, é só quando ele tá muito agitado mesmo, ou foi dormir muito tarde, ou bebeu muito líquido antes de dormir. Fora isso, ele super 10, super funcionando, o cipreste com o capim-limão. E é isso, gente, assim, a apresentação termina aqui, eu não sei se eu consegui explicar muito bem o que vocês entenderam, mas se vocês tiverem dúvida, meu contato está aí, do meu Instagram, meu telefone, estou super, super à disposição, tá? Inclusive, quero me oferecer para algum assunto que por acaso eu não sei, me chama mesmo assim, que eu vou procurar, vou estudar e a gente conversa. Essa questão de coordenação motora fina, grossa, para quem quer entrar mais a fundo nos termos, né? E estou aí há 5 anos nessa estrada de TDAH e vocês podem me chamar que eu tiro as dúvidas de vocês a hora que quiserem. Karen, maravilhoso, adorei ouvir a tua história que eu não conhecia, parabéns. Você veja, né, eu que sou muito assim, muito ligada às questões energéticas, fosse buscar isso para a tua vida, olha que coisa, que escolha a tua alma fez, né? Eu achei isso, já me emociona, sabe que eu sou muito lindo, obrigada por compartilhar, Deus te abençoe. E agora eu vou te fazer uma pergunta assim, quanto tu pagaria por um óleo essencial que trouxesse esse resultado para os teus filhos? Qualquer preço. Eu vou chegar naquilo que eu digo, assim, que eu fico indignada quando alguém me diz que o óleo essencial é caro. Cara, não pensar.
Não. Cara, é passar trabalho. Misericórdia. Eu gasto... Não tem dinheiro que pague, não é verdade? Não tem. Vamos ver ali. Uma caixa de Ritalina, são 2, tá? Tô falando de 2. Nem sei quanto custa os medicamentos, mas enfim. Uma caixa de Ritalina para os 2, uma caixa para os 2 dava para menos de 15 dias, tá? Porque eram os 2 tomando 2 vezes ao dia a Ritalina. Então, vamos dizer que dava para 15 dias, uma caixa. Então, eu tinha que comprar no mês... uma caixa para dava 15 dias. Eu tinha que comprar no mês 4 caixas de Ritalina, tá? Eu não gasto isso com o óleo, porque o óleo eu não compro todo mês. O meu vetiver, eu não comprei, desde que eu comecei a usar, até eu já tô pedindo, pelo amor de Deus, para ele acabar, porque ele não acaba. O óleo é tão grosso, que ele cai. E assim, o meu é de 15 ml, eu tô usando o mesmo óleo desde junho, e eu uso todos os dias. É o rendimento, né? O que eu digo para as pessoas é o rendimento. Eu vou te pedir uma gentileza, Karen, que tu coloque no grupo depois da equipe o canal do YouTube sobre TDAH e autismo. Sim. Que a Patrícia está pedindo. Coloca no grupo, por favor, tá? A Bárbara está agradecida pelo conhecimento compartilhado. Foi muito bom ver o uso dos olhos na prática. Que bom, Bárbara. A Patrícia, parabéns, maravilhosa sua fala, sua experiência. A Dejaneira, obrigada por compartilhar seu conhecimento. Eu quero agradecer aqui a Renata pelo compartilhar. Muito obrigada, Renata. Já fica o convite, Renata, quem sabe, de fazer uma live também para nós, da equipe, para trazer o teu conhecimento, porque, assim, gente, é muito importante que todos nós que estamos aqui, não precisa assim, eu tenho que ser expert em óleo, não. Traz a tua experiência, como é que tu está usando, onde é que tu viu o resultado. Compartilha isso. Essa é a intenção dessas lives das segundas-feiras, tá? Para a gente compartilhar aquilo que... Então, assim, fala comigo, vamos agendar e vamos nos ajudar. Eu não lembro com quem que eu combinei para a semana que vem, vou ter que ver, que eu esqueci, mas eu vou fazer uma planilha, assim, uma agenda, e é importante que todos, quem quiser compartilhar, né, com a gente, vai ser um prazer. Olha, eu estou disponível e tem mais umas aí com problemas de cognição que a gente pode trabalhar juntas para melhorar o rendimento das crianças na escola, porque eu acho que o ano de 2021, para o aluno de escola pública, principalmente, que ficou totalmente sem assistência, vai ser um ano de um desafio muito grande, porque esse aluno vai ter que cursar, muitas vezes, 2 anos no mesmo ano. E nós vamos ter que equilibrar muito essas crianças que estão com problema psicológico, com vários problemas aí, e que vão afetar a escola de uma forma bem grandiosa. E eu estou... Renata, depois tu me chama lá no privado, vamos combinar então uma data, vamos ver sobre qual é o assunto, e fica aberto para quem quiser colaborar, tá bem, gente? A Flávia está agradecendo por esclarecimento, a Leonice também, a Valéria, a Nair, que adorou. Gente, obrigada, perguntas. Menina. Alguém tem alguma pergunta? Foi excelente, acho que bastante esclarecedora, mas de repente tem alguém que ficou com dúvidas, aproveite que esse é o momento. Enquanto ninguém tirar as dúvidas aí, Lu, agora com essa fase de BBB, que eu achei que a Globo não ia fazer esse ano, né? Mas a Globo que horror, não aguento mais. E aí agora tá um bafafá, acho que o TDAH agora mais que nunca vai ser falado, né? Porque o Fiuk declarou que ele tem TDAH, né? Por isso, não sei, nem ele justificou, eu vi na fofoquinha aqui na internet, que ele justificou algumas atitudes dele, explicando que é porque ele tem TDAH. Não sei se é verdadeira essa denúncia dele. Mas eu acho que eu vou mandar um direct ali no Instagram dele, vou oferecer olhos do Terra para ele, porque não, sabe? Tá certo. Faça isso. Outra coisa, pessoas, vocês quando tiverem... outra coisa assim, Desculpa, Lila, pode falar. Não, é isso mesmo, só estou falando para ela. Faça isso, não perca tempo, cara. Conecte dele para ele usar olhos do Terra. Às vezes, nesse primeiro momento, ele está lá dentro da casa, tem muitos que acompanham ele, muitos seguidores que vão entrar aí e te perguntar o que é, como é. Então, faça. Com certeza. Não basta vontade. Vai lá e coloca lá.
Os slides, Patrícia, a gente não disponibiliza, tá? A gravação vai ficar, vocês vão ter um tempo para assistir, depois vai para o YouTube, eu compartilho os links, mas os slides não, tá bem? Assim, quando tiverem alguma dúvida sobre o tema, coloquem no grupo. Alguma coisa mais particular, ok, que chamem a Karen nos seus contatos ali, particular, no privado, mas, por favor, perguntas sobre o uso dos óleos, né? E coloquem no grupo, gente, porque a dúvida de a gente aprende tanto com as perguntas que as pessoas trazem, né, com as colaborações dos colegas, então vou deixar esse pedido, tá bem? É isso, meninas, se vocês... eu gosto de usar muito uma frase que a Lila usa, assim, vocês não precisam acreditar em mim, usem, tá? É lógico que cada pessoa é uma pessoa, vai responder de um jeito diferente, mas talvez meus filhos tenham tido uma resposta mais rápida, outros vão ter uma resposta mais lenta, mas usem, que é para vocês conseguirem ver e perceber a diferença, tá? E sejam persistentes, é o que eu falei, não adianta usar ali uma semana, não vi resultado, não vou parar, não adianta, gente, é progressivo, e usar mais que uma vez ao dia, porque uma vez só também vai dar resultado? Vai, mas vai demorar mais. Tá. Pegando o gancho, esses dias alguém falou sobre dor de cabeça, me chamou no privado perguntando sobre enxaqueca, quando tinha rinite, ela só usava quando tinha crise. Eu digo, não, minha querida, então tu vai esperar ter crise para usar? Não, tu usa constantemente, insere na tua rotina, que é justamente para não ter crise. Então não adianta usar só quando... Isso tem que fazer parte da nossa vida. Gente, óleo essencial não é remédio, óleo essencial é alimento. Assim como a gente escolhe aí a couve, a alface, o tomate, enfim, uma alimentação para nutrir o nosso corpo, a mesma coisa no óleo essencial. Então, a gente tem que tirar da cabeça essa coisa de que óleo essencial é remédio. Não é medicamento, é alimento. Só que é um alimento que vai trazer para o nosso organismo, ou seja, despertar na nossa célula a autocura. Porque a célula vai relembrar o que ela tem que fazer. Ela vai ter elementos para poder reagir e se transformar. Então, é isso que acontece quando usamos óleo essencial, tá bem? Então, já estamos muito adiantadas na hora. Agradeço imensamente a participação de todos. Professora Elaine foi muito pontual na sua colocação, porque realmente eu também não sabia essa sintonia fina aí. Então, é bem legal. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Espero que na próxima semana tenhamos mais pessoas aqui comprometidas em aprender, em compartilhar e levar os nossos óleos essenciais, essas gotinhas maravilhosas, para o maior número de pessoas possíveis. Teremos novidade em breve, então, com novas datas, novos horários de live. Lembrando que toda sexta-feira, 21 horas, tem a apresentação do negócio. Ou seja, quer que alguém conheça a doTERRA e como funciona o negócio doTERRA? Sextas-feiras, às 21 horas, no canal do YouTube, no canal do Moisés. Na próxima sexta, eu que vou fazer a apresentação, mas gravem isso, sextas-feiras, às 21 horas, é o horário ideal para convidar pessoas para conhecer a doTERRA, tá bem? Não fale de doTERRA, apresente doTERRA. Então, se tu está entrando agora, não conhece, evita, dá o mínimo de informação possível e convida a pessoa para assistir uma live onde alguém que já conhece mais pode, então, falar para a pessoa. Porque, como diz o Moisés, eu adorei essa frase dele, nós só temos uma única chance de causar uma primeira boa impressão. Então, se falar errado na primeira vez, aquilo vai ficar. Isso aconteceu comigo, eu tive que rebolar para rever um conceito, porque na primeira vez que me falaram, eu fiquei cheia de preconceito. Então, vamos cuidar disso, tá bem, pessoas? Ok? Gente, obrigada gratidão. a todos. Lila, rumo ao Premiere, Lila, por favor, rumo ao Premiere, vamos em frente. Se Deus quiser.